que ganha 4 mil, peão atendente lá, que ganha 4 mil, paga 11%. Vou falar o nome, né? Cissa, aqui, ó. Mas tem segmento. Não, mas eu preciso deixar ele assim de pé. Não Como vai assim dar. de pé? Bom, Por que... Bom, vai. Segura. bom, Tá gente. bom, não cobrar é difícil, mas para perdoar Pessoal a dívida, esse dos governo jornalistas facinho, né? livres, Kátia Passos já está até aqui assistindo a gente. Pessoal dos jornalistas livres, a gente está aqui com o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, que vai tirar dúvidas sobre a reforma da presidência do Bozo. Da Previdência. Da Previdência Da do Bozo. presidência Da a gente Previdência queria. também, né? A gente queria reformar toda a Tira o Previdência. Bozo, O que você reforma acha? Mas Haddad. é que o problema é que a reforma da Presidência agora seria com o Mourão, né? E aí vai ficar mais complicado. Então é o seguinte, a gente está aqui com o Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência, o cara que sabe tudo de Previdência, porque está há mais de 30 anos nesse sistema, trabalhando aí para o sistema previdenciário brasileiro. Já acompanhou mais do que uma reforma, 2 já? 3 reformas da Previdência. Também já acompanhou reformas de outros países, como no Chile, você participou Itália, em comissão. Espanha. Então você conhece pouco do assunto, né? pouquinho. Bem pouquinho, né, Carlos? Bom, então é o seguinte, quem quiser mandar pergunta, tiver dúvida sobre a reforma da Previdência, tiver caos, quiser contar o caos aí familiar ou de colegas, por favor, mandem aqui pra gente, compartilhem essa live com todo mundo, porque esse é o assunto que vai pegar essa semana, né? O presidente Bozo Bolsonaro diz que vai entregar uma reforma, quarta-feira agora, uma pseudo-reforma, uma deforma da Previdência, né? E aí a gente tem que estar antenado e saber o que vem por aí para não trabalhar até o final da vida, né? Porque quem não se mexer agora vai se mexer muito durante toda a vida aí trabalhando para os patrões. Então é isso, gente. Vamos participar. Tá aqui comigo o Emílio, colega jornalista também, né? Boa noite. Dos petroleiros. Se apresentam também, por favor. Oi, Norian Segato, jornalista dos Petroleiros, diretor do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. Bom, então aqui só tem feras. Vamos lá, gente. Pode começar aí, Emílio. Então, acho que a primeira pergunta é porque nós estamos vivendo já a terceira reforma da Previdência. Em 97, o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência. 98. 97, 98. Isso, emenda 20. A emenda 20 fez a reforma da Previdência e disse que estava tudo resolvido para o futuro. Essa era a fala e a comemoração de todo esse pessoal. Isso é importante porque o Armínio Fraga está na equipe que está fazendo essa proposta de reforma da Previdência e foi ministro do Fernando Henrique lá atrás. Por que a reforma do Fernando Henrique fracassou? Olha, na verdade, o Fernando Henrique instituiu um cálculo, uma reforma no cálculo da aposentadoria, basicamente. Ele tentou impor idade mínima, 65 anos, perdeu essa votação, muita gente se lembra, a célebre votação de um voto, que o cara disse que votou errado, se não me engano foi o Candir, apertou o botão errado e por um voto ele perdeu a instituição da idade mínima no Congresso Nacional. E aí ele criou o tal do fator previdenciário, que tunga até 42% do salário da mulher e do homem quando implementa as condições para aposentadoria. E a gente dizia, nós fomos contra esse mecanismo, a gente dizia que isso não dava certo. Assim como nós fomos contra também a instituição da idade mínima. Você impor uma idade mínima num país desigual como o Brasil, num país onde milhões ainda de trabalhadores começam com 15 anos, com 14 anos, se bem que não conta a partir dos 16, mas você igualar tanta desigualdade na regra é cruel. Você tem muita gente que começa muito cedo. Se você bota a idade mínima, quem começou com 16 vai contribuir com 50 anos, vai até 65 trabalhando. E quem começou, fez graduação, pós-graduação, especialização, começou com 30 anos, vai até 65 trabalhando 35. Então, normalmente quem tem postos de trabalho melhor qualificados, com mais renda, vai se aposentar com menos tempo de contribuição. O trabalhador peão, o cara que tem mais desgaste na saúde, que tem menor qualificação e menor salário,
vai se aposentar aos 65 com muito mais tempo contribuindo. Então isso é injusto. Por isso que a gente foi contra. Agora, não deu conta de resolver, por quê? Porque não era a solução que conseguiria fazer justiça previdenciária. E nós não podemos olhar, e esse é um grande defeito do olhar sobre a Previdência Social. Todo mundo fala, precisa fazer reforma, o sistema vai quebrar, o sistema não é sustentável. Não é verdade isso, porque a gente fica numa lógica só da despesa. Ah, está aumentando a despesa. Primeiro, é preciso as pessoas entenderem que não houve um descontrole na despesa da Previdência. O crescimento da despesa, ele é estável. Ele tem um crescimento vegetativo da ordem de 3 a 3,5% ao ano há décadas. Isso vem estável. O que está oscilando bastante é a receita, a arrecadação. Então, vamos aqui comparar períodos. Naquele período do Fernando Henrique, já tinha um déficit que todo mundo assustava na Previdência. Olha, vai quebrar a Previdência, vai ser insustentável. Por isso que ele conseguiu passar a alteração de regras na emenda 20. E depois, isso em 98. A partir de 2005, 2006... a Previdência, essa mesma Previdência, esse mesmo modelo de repartição solidário, que é o nosso modelo, é a estrutura do nosso modelo previdenciário, este mesmo modelo começou a ter superávit. Ora, para quem dizia que ia quebrar rápido, começa a ter superávit, sem mudar o modelo, qual que foi a mágica? Não teve nenhuma mágica. Nós tivemos um crescimento econômico do país, com inclusão de trabalhadores no mercado de trabalho, com formalização e criação de vagas. Então, nesse período de 2006 até 2015, nós criamos 20 milhões de empregos. Ora, a maior arrecadação da Previdência é folha de salários. Então, nós temos quase 2/3 da arrecadação previdenciária é folha de salários. Se você aumenta a massa salarial, você aumenta a arrecadação. Então, não teve mágica. Gabas, Foi emprego, carteira assinada, formalização. Nesse caso, a reforma trabalhista, feita pelo Temer no ano passado, como que isso impacta na Previdência? Porque coloca muita gente na informalidade, precariza o trabalho. Qual que é o impacto que isso tem? Nós já denunciamos isso lá quando ele mandou a proposta, o projeto de lei para... Na verdade, que foi MP? Não, foi projeto de lei, para a Câmara. Ao você institucionalizar o bico, ao você precarizar a relação de trabalho, ao você instituir o contrato intermitente, que não tem contribuição, porque você não consegue ter uma regularidade no seu trabalho para somar renda suficiente para a contribuição. E mais cruel que isso ainda, o Temer atribuiu a responsabilidade desse recolhimento ao trabalhador. Então, se ele não consegue alcançar o valor de um salário mínimo no mês, o que é comum, por causa da própria lógica do contrato intermitente, ele tem que complementar essa contribuição do salário dele. Então, ele ganha 300, ele vai ter que pagar 500 de previdência, ou seja, ele não ganha nada. Essa reforma trabalhista, por si só, põe em risco o sistema previdenciário brasileiro, porque ele trabalha com a lógica da informalidade, da precarização da relação de trabalho, portanto, da diminuição da massa salarial, o que inviabiliza por si só a Previdência. E a carteira verde e amarela? Que vai exatamente nessa direção Nessa lógica. que ele quer implantar junto com a reforma da Previdência. Ô, Emílio, essa carteira verde e amarela é a maior enganação que o trabalhador pode ter se passar. Nós temos que trabalhar muito para não passar. Por quê? Eu me lembro quando eu tive meu primeiro contrato de trabalho formal aos 18 anos, no banco. E quando eu fui assinar meu contrato, estava lá um termo de opção pelo fundo de garantia. E eu quis entender o que era. Tem um termo de opção. Opção é porque você pode optar ou não. Eu falei, vem cá, mas e se eu não optar pelo fundo de garantia? Não tem vaga. Só tem vaga para quem optar. Ou seja, o regime militar, para acabar com uma regra que existia, que era a estabilidade no emprego, com 10 anos de trabalho, ele instituiu a opção, entre aspas, pelo fundo de garantia. De lá para cá, nunca mais houve vaga no modelo anterior. O que o Bolsonaro quer fazer? Vai criar uma carteira de trabalho opcional, que é a verde e amarela, onde não há direito
trabalhista, direito previdenciário, nenhum direito social, nenhuma contribuição, nada. É só o trabalho do cara e o salário. Como se fosse informal, é um bico. E ao instituir isso de maneira opcional, é claro que as empresas só vão oferecer vaga na carteira verde e amarela, porque não tem custo para a empresa. Então isso é uma forma de dizer que deu opção ao trabalhador, mas só vai ter vaga nessa opção. Então isso é uma enganação tremenda. Essa tal de carteira verde e amarela não pode passar a funcionar no Brasil, porque de fato aí você rasga inclusive as cláusulas pétreas da Constituição. Você rasga o artigo 5º da Constituição, que aí acabou todos os direitos. Ô Gabas, o Cláudio Melo está falando que vai estar aqui daqui a pouco. Eu queria dizer que a gente está aqui no Sindicato dos Engenheiros. Rua Genebra 25. Rua Genebra 25. Hoje vai acontecer um debate aqui sobre a Previdência. Tire a mão da Previdência, chama o debate, e o Carlos Gabas vai participar. Então, quem quiser ainda dá tempo de vir para cá, sai da rede e vem para cá. Tem uma pergunta aqui do Luiz Mata Machado. Pergunta fundamental: a Previdência vai quebrar? Está quebrando? Quebrou? A gente vê que o governo e a imprensa empresarial faz uma grande chantagem e mostra a Previdência como uma solução, inclusive acho que até quase para a faixa da ciclovia de São Paulo, né? A Previdência é a grande solução para tudo. A reforma da Previdência, né? Tirar direito seria a solução, né? Exatamente. Então, como é o nome dele? É Roberto? É o Luiz Mata Machado. Luiz Mata. Bom, Luiz, primeiro é o seguinte, é preciso que a gente entenda de uma forma, vamos lá, bem clara. Vou tentar explicar de forma bem clara, de maneira clara. A Previdência não está quebrada e nem vai quebrar. Se você tiver curiosidade, olha o artigo 194 e o artigo 195 da Constituição Federal. Ela institui o modelo previdenciário brasileiro num conceito de seguridade social. E o que é a seguridade social? É previdência, assistência e saúde. Assistência universal gratuita, sem nenhuma contrapartida. Saúde universal gratuita, sem nenhuma contrapartida. Previdência universal contributiva, com cálculo atuarial, inclusive. Como são essas contribuições para a Seguridade Social? Para garantir esses 3 pilares que formam um sistema de proteção social brasileiro, vamos chamar assim. Então, esse sistema está sustentado nas contribuições dos empresários sobre folha de salários, dos trabalhadores sobre folha de salários, os empresários 20%, os trabalhadores de 8 a 11%. Essa é a maior fonte de receita, de arrecadação. Uma outra fonte de arrecadação, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é uma contribuição sobre o faturamento. E uma outra, também relevante, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que é evidentemente sobre lucro. Tem outras fontes de financiamento, mas são acessórias, são menores, bem menores, não diria irrelevantes, mas são bem menores. Essas 3 grandes contribuições sustentam a Seguridade Social. Quando isso foi instituído em 88, o senhor Fernando Henrique, quando assumiu a presidência, disse: olha, tem um montão de dinheiro na Seguridade Social, eu quero usar para outras coisas. Alguém disse para ele: não, o senhor não pode usar, porque a Constituição proíbe. A Constituição, quando instituiu essas fontes de financiamento, proibiu o uso para qualquer outra coisa, é só para a Seguridade. O Fernando Henrique falou: não, mas eu quero usar, eu quero pagar outras contas, tem muito dinheiro na Seguridade. Aí criaram o tal de Fundo Social de Emergência para tirar 20%, para desvincular 20% dessa arrecadação, que depois virou Fundo de Estabilidade Financeira e, por fim, virou desvinculação das receitas da União. Tudo isso emenda constitucional, fez PEC. E passou a retirar desse bolo de dinheiro 20% para outras despesas, para gastar onde ele quisesse. Ora, se o dinheiro foi destinado para a Seguridade, nós não podemos aceitar que ele seja destinado para outras coisas. Bom, isso veio quando o presidente Lula ganha a eleição, nós começamos a discutir o fim dessa desvinculação das receitas da União. E era uma discussão difícil, porque todos os governantes utilizam isso como uma muleta orçamentária. E nós começamos a tirar, ao invés de acabar com a desvinculação, nós começamos a tirar a incidência da desvinculação. Tiramos da educação, porque também incidia, começamos a tirar da saúde e parou por aí. Não tiramos da Previdência Social. Só que depois o Temer ganha a eleição, né, e o Lula o presidente Lula não avançou nesse debate de terminar a desvinculação,
porque nós tivemos um período fantástico de crescimento econômico, de distribuição de renda, de inclusão social. Ora, a Previdência tinha superávit. Nós chegamos a acumular superávites no regime urbano de mais de 30 bilhões ano. Deveríamos ter mexido na desvinculação, mas não foi possível. Nós sabemos que um governo de coalizão, ele é sempre uma disputa. Tem elementos aí dentro desse governo, que é de coalizão, que tem vários segmentos políticos, tem gente neoliberal, inclusive. Então, não conseguimos acabar com a desvinculação. O Temer, quando assumiu, aumentou a desvinculação de 20% para 30%. Ora, se a Previdência estava quebrada mesmo, como é que se aumenta uma desvinculação de receita? Como é que você tira mais dinheiro dela ainda? Né? E o Temer fez pior. Mandou uma PEC, a 287, para retirar direito dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, mandou uma medida provisória criando um sistema de refinanciamento de dívida com perdão de grande parte dessa dívida. A medida provisória, quando foi negociada, ela previa abrir mão, perdoar mais de 500 bilhões de reais dos devedores, dos sonegadores, e acabou ficando em 62 bilhões, que não é pouca coisa. Então, ao invés de atacar o problema, que é a renúncia fiscal, tem várias empresas que não pagam Previdência. Tem os sonegadores, a sonegação chega a 500 bilhões de reais. 60 de renúncia. E mais a redução da atividade econômica do país, que gerou 20 milhões de desempregados. Agora, a solução do governo é atacar o direito do trabalhador? Não podemos concordar com isso. Então, a Previdência não está quebrada e não vai quebrar. Ela tem garantia constitucional que a contribuição do trabalhador, do empregador e do governo garantem a sua sustentabilidade. Agora, ministro, a gente sabe que o presidente Bolsonaro ainda não apresentou essa reforma de fato no Congresso. Não está no papel ainda. Ainda não está no papel. E que, enquanto isso, o Guedes vai fazendo o ministro Paulo Guedes vai fazendo várias ameaças aí para a sociedade. Agora, tem gente aqui que está mandando perguntas muito específicas, né? Como é o caso da Naide Carvalho. Ela está falando assim: sou auxiliar de serviços gerais e tenho 19 anos de trabalho e 54 anos de vida. Como fica a minha situação? Eu não entendi até agora. Ela está falando, Naide. Pela proposta do Bolsonaro, ela só vai se aposentar aos 62 de idade, e na minha avaliação não vai ficar em 62, eles vão chegar aos 65, mas ela não vai ter direito à aposentadoria integral. Por quê? Para ter direito à aposentadoria integral, no cálculo deles, pelo menos é o que saiu até agora, você tem que ter 40 anos de contribuição. E ela não vai conseguir alcançar, faltariam 21 anos de contribuição ainda para ela. Muita coisa. Quem já trabalhou, trabalhador rural nunca vai se aposentar. A solução é ir para a rua. Agora, tem outros casos aqui, tem muitos. Tem, por exemplo, a Eliane Machado. Ela está colocando assim, que ela tem 26 anos. Né, e começou então a trabalhar provavelmente há pouco tempo, né, menos de 10 anos. Como que ela vai ficar também? Bom, para quem vai se aposentar só por idade, provavelmente aos 65, com um valor muito menor do que a média dela das contribuições. Então, o valor cai muito. Então essa é uma questão, porque eles estão querendo fazer aposentadorias abaixo de um salário mínimo. Pelo menos o Paulo Guedes se manifestou, a gente não sabe o projeto, mas houve essa manifestação. Que eles querem reduzir e ter aposentadorias abaixo do salário mínimo. Isso é um ponto importante, porque as pessoas vão empobrecer. Na verdade, a proposta deles, ela não estabelece o valor. Ela coloca o seguinte: nós vamos abandonar, eles estão dizendo isso, o governo Bolsonaro quer abandonar o modelo de proteção social nosso, que é num regime de solidariedade, que é um regime de repartição, que é um pacto entre gerações. Quem está trabalhando contribui para financiar os benefícios de quem está aposentado, de quem teve um acidente, enfim. Quem não... Essa é a regra na grande maioria dos países, inclusive nos países mais evoluídos. Ditos, os países da OCDE, principalmente os europeus, o modelo é de repartição simples. Onde existe esse modelo que ele quer implantar no Brasil? Que é abandonar a solidariedade e partir para a individualização, que é a capitalização individual. Ou seja, acaba a contribuição do empresário, acaba a contribuição deixa eu segurar o microfone. Eu só vou desembaraçar porque... Tá ruim? Vamos ver se vai melhorar.
A gente escreve se melhorou. Viu? Ele vai falar no FEO Desembaraça aí para mim. Eu já peguei. Então, acaba a contribuição do empresário, do empregador, acaba a contribuição do governo, fica só a do trabalhador num percentual de 10%. Esse dinheiro vai para uma poupança individual que vai para um banco, sujeito às variações do mercado. Vamos lembrar, isso funciona no Chile. Sabe o que produziu no Chile em 40 anos? Desproteção, aumento da miséria, e 40% dos trabalhadores só no Chile conseguem se aposentar. E mais da metade desses 40% recebem metade do salário mínimo. Ora, é isso que nós queremos para o Brasil? É reduzir as aposentadorias à metade de um salário mínimo? Foi isso que aconteceu no Chile. Há uma concentração de renda na mão dos bancos e retirada de direito dos trabalhadores, porque você fica dependendo de uma contribuição individual que pode não ser suficiente. No geral, ela não é suficiente para gerar um valor que te mantenha o resto da vida. Ou seja, o dinheiro acaba. É o que está acontecendo no Chile. Nesse mesmo ponto, né, se for implementada essa ideia dessa poupança individual, né, que é uma mudança de paradigma da Previdência. É uma mudança de modelo. Como é que fica a questão da seguridade e da saúde? Isso deve ser tratado à parte. Ele não apresentou a proposta ainda. O que nós estamos entendendo é que ao você separar a Previdência, você fica com saúde e assistência num valor muito reduzido, porque aí ele desvincula do salário mínimo. Aí nós vamos ter benefícios assistenciais de R$200, R$300, o que não resolve o problema de ninguém. Então nós vamos aumentar. O Temer já fez isso. Ele não desvinculou, mas ele reduziu a proteção, o alcance das políticas sociais. Cortou mais de 500 mil benefícios do BPC, do benefício de prestação continuada, que é para o idoso pobre, que é para o deficiente pobre. Cortou Bolsa Família. Então, por isso que o Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil voltou a figurar nos países do mundo que tem uma miséria disseminada e em grande escala na população. Nós tínhamos saído do mapa da fome. Nós tínhamos reduzido, nós tiramos 40 milhões de pessoas da miséria. E estão voltando essas pessoas rapidamente. Uma questão que o Bolsonaro colocou, quanto deputado, ele falou que 65 anos era cruel. Era cruel. E ele apresentou semana passada, uma das poucas coisas que a gente sabe da reforma é 62 anos para a mulher e 65 para os homens. Na verdade, isso significa, essa conta que é importante falar, hoje os homens aposentam com 55, com 60, vão para 65. Não. Hoje não tem idade mínima. Vamos deixar claro. Quais são as regras de aposentadoria hoje? Os homens se aposentam ou com 35 anos de contribuição ou com 65 de idade. Uma ou outra. Se for com 65 anos de idade, precisa ter 15 anos de contribuição. Qual é o ponto cruel que o Bolsonaro quer fazer? Primeiro, ele acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo que a pessoa tenha 35, 36, 40 de contribuição, não se aposenta. Só vai se aposentar com 65 de idade. O tempo de contribuição vai influenciar no cálculo da aposentadoria. E hoje as pessoas se aposentam, tanto o homem quanto a mulher, quando tem pelo menos 15 anos de contribuição. Ele quer aumentar esse tempo mínimo para 20 ou 25, não definiram ainda. Então, se aumentasse para 20, que o Temer também propôs, nós fizemos um exercício com essa mudança. Nós pegamos, em 2017, todos os trabalhadores que se aposentaram por idade, que o tempo mínimo são 15 anos, e aplicamos a regra de 20 anos para esses trabalhadores. 80% deles não conseguiriam se aposentar se a regra fosse 20 anos. Por que isso? Porque há uma rotatividade muito alta no mercado de trabalho brasileiro. As pessoas perdem o emprego. E não perde hoje e consegue outra amanhã. O cálculo do DIEESE é que os homens, em média, ficam 9 anos desempregados durante a vida laboral. As mulheres, mais de 10 anos desempregadas. Ora, isso tem que levar em conta. Se você não tem emprego, você não tem contribuição. Você imagina isso num modelo de capitalização individual, onde você não tem contribuição, você não gera poupança. Por isso que ele não funciona. Ministro, José Nunes está falando que o senhor sabe tudo de Previdência. Esse é o que mais sabe no país. Não, pula essas partes, faz pergunta. A Lourdes Balbino está falando que está crescendo o emprego no país. Eu não sei. Assim, eu não sei aonde. Eu não sei onde ela está. O bico pode estar crescendo.
Pode ser que algum informalidade- parente dela tenha conseguido algum bico, né? Porque Não está crescendo. aqui pelos meus parentes... Não, É só, esse dado é público, gente. Esse dado está no CAGED, Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, do antigo, que agora ele extinguiu, Ministério do Trabalho. Eu não sei nem onde está pendurado isso, mas esse dado é público. Não está crescendo o emprego, quem fala só que está crescendo o emprego é a Record, porque está combinada com o Bozo. Não tem emprego crescendo em lugar nenhum. O que existe hoje ainda é uma legião de desempregados. A economia não voltou a crescer, a economia não está gerando mais renda, mais distribuição. A economia está estagnada. Né? Há uma tentativa de alguns meios de comunicação de colocar para a sociedade um otimismo. Olha, vai melhorar, vai melhorar. Até agora não melhorou nada. E Gabas, Deixa desculpa. eu Não, pode perguntar, pode. Não. Depois eu faço Então, mais uma volta. você estava falando, a DRU retirou mais de 260 bilhões, né? Tem mais de 500 bilhões em sonegação que a CPI... Só na Previdência. Só na Previdência. Né? E o governo ainda desonera empresas, desonerou as petrolíferas, por exemplo, que durante ao longo de 20 anos vai causar uma renúncia fiscal de mais de 1 trilhão de dólares. Aliás, Como é que essa coisa funciona? Quer dizer, É a lógica de um governo que não quer resolver o problema da sociedade. Uma coisa importante é dizer o seguinte: no governo do presidente Lula, nós fizemos debate sobre reforma da Previdência. No governo da presidenta Dilma, nós fizemos o segundo fórum, o primeiro foi no presidente Lula, o segundo, Fórum Nacional de Trabalho e Previdência. Por que isso? Porque nós acreditamos que é necessário debater o nosso modelo de proteção social. Nós não podemos mais ficar pendurados na principal fonte de financiamento, folha de salários. Por quê? Porque o mercado substitui gente por tecnologia. Eu preciso acompanhar essa substituição. Eu dou o meu exemplo, eu fui bancário na década de 80. Quem não lembra aqui como é que era um banco na década de 80? Tinha milhares e milhares de servidores, de trabalhadores. Por quê? Porque não tinha tecnologia, não tinha home bank, não tinha internet, não tinha terminal de autoatendimento. Então as pessoas tinham que ir aos bancos. O sindicato estima hoje, sindicatos bancários, que nós perdemos algo em torno, aí na média, Brasil, 80% dessa força de trabalho. Ora, vamos fazer uma conta rasa. Se você perdeu 80% da força de trabalho, você perdeu 80% da massa salarial. Você perdeu 80% da arrecadação sobre massa salarial. Agora, a pergunta é, os bancos perderam 80% do faturamento ou do lucro? Claro que não. Eu preciso migrar essa queda de arrecadação que vinha sobre folha para valor agregado, ou para faturamento, ou para lucro. Então é preciso discutir isso. A gente vinha fazendo essa discussão. Um país que tem... você pega grandes salários. Outro dia eu fiquei estarrecido com o salário do presidente da Vale. R$1.600.000 por mês. Sabe quanto ele paga de imposto de renda, Emílio? Zero. Zero! Porque a distribuição de lucros e dividendos não paga imposto de renda no Brasil. Foi uma gracinha com o Fernando Fonte. O cara que ganha 1.600.000 paga zero, porque recebe como distribuição de lucros e dividendos, que é isento. Então, não é possível você falar de... Eu acho, é tão importante fazer um contraponto, a Lidiane está colocando aqui, mas eu queria falar sobre as pessoas que trabalham em situação de risco, ou um trabalho muito forçado. Ela fala aqui sobre a questão de servidores que trabalham com venenos e deveriam fazer jus à aposentadoria especial. Como é o nome dela? Lidiane. Lidiane, primeiro. Fazer um O Temer... comparativo com o Isso. ex-presidente da Vale, acho que é
do fator principal de transformação de um país, que é a educação. Então, melhor que nós vamos falar de privilégio, já que você tocou no assunto, vamos falar da aposentadoria dos militares. Dos Mas eu desembargadores. posso fazer uma pergunta desembarcadores. antes que tem a ver com isso, porque eu acho Pode. que a gente falou bastante sobre aposentadoria por idade. E tem gente aqui, como o Paulo, querendo saber sobre aposentadoria por contribuição, que eu acho que a gente ainda não Sim. falou. Então, o que acontece? Nós temos esses dois modelos, idade e tempo de contribuição. Qual era a nossa ideia quando estávamos no governo? Quando eu estava ministro, eu defendia com a presidenta Dilma que nós deveríamos ter um modelo que não era nem só idade e nem só tempo de contribuição, que era a soma de idade mais tempo de contribuição. Por quê? Eu sou contra a idade mínima, porque ela é injusta. Mas você somar idade mais tempo de contribuição é justo. Porque quem começou mais cedo vai ter mais tempo, pode ter menos idade. E se não tiver, a gente mantém a aposentadoria por idade como ela é hoje. Então essa pessoa vai continuar protegida e vai ter melhora na sua proteção. Nós fizemos isso, a presidenta Dilma concordou em fazer uma medida provisória, né, que eu ajudei a construir, que é a instituição do fator ou da regra 85-95, que já é hoje 86-96. O que é isso? Você soma a idade mais tempo de contribuição, atingir um ponto, a soma, você consegue se aposentar com o valor total da sua média, do seu salário de benefício. O que o Bolsonaro e o Temer propuseram é reduzir isso a 51%. Metade. Seja, o salário, a aposentadoria já não é alta. As aposentadorias no Brasil, se você pegar só o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é R$2.000 e poucos. Se você somar todos os benefícios, é R$1.300 em média. Isso é dinheiro de deixar alguém rico? Isso é salário de privilegiado? Vamos falar aqui de salário de privilegiado? Vamos pegar os salários do Judiciário, do Ministério Público, de algumas categorias que não respeitam o teto. O teto já não é pequeno, gente, é R$40.000. Tem gente que ganha 80 por mês. E aí vem falar que é um privilégio o cara se aposentar com 35 anos de contribuição e soma mais a idade, 96 pontos. E isso está subindo ainda. Então, essa regra que nós queremos discutir com os trabalhadores é para preservar o direito, para ampliar a proteção, não para restringir a proteção. Por isso que a gente não pode ficar dando volta em volta de um problema que não fomos nós que criamos. O déficit público, nós saímos de uma situação de pleno emprego no final de 2014 para 20 milhões de desempregados. Não teve uma hecatombe no país. Teve um processo de irresponsabilidade política. E agora vão jogar isso na conta do trabalhador? Aumentou o déficit fiscal, aumentou o déficit nas contas do governo. Ele está propondo uma maquiagem. A minha opinião sobre isso é a seguinte: nós não podemos misturar coisas diferentes. O regime geral da Previdência, da maioria dos trabalhadores, que é administrado pelo INSS, ele é um regime, o modelo dele é correto, é adequado ao perfil do Brasil, ao perfil socioeconômico da população. O Brasil é um país continental, com muita desigualdade regional, social, econômica, então não dá para eu criar uma regra para todo mundo igual. A regra tem que tratar diferente os diferentes. Então, o nosso modelo do regime geral está correto. Este modelo tinha superávit na Previdência Urbana até 2015. A Previdência Rural não tem o buraco que eles estão falando que tem. Por quê? Porque todo servidor público que fez concurso a partir de janeiro de 2013, no Serviço Federal, pode ser do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, qualquer servidor federal vai se aposentar com R$ 5.800. Essa é a garantia que o Estado brasileiro vai dar. Ora, mas se ele quiser mais, aí ele vai fazer opção pelo regime complementar, ele vai contribuir de forma paritária para ele formar poupança complementar para ter a sua aposentadoria. E ela é fechada, ela é sem fins lucrativos. Então isso está funcionando, já tem o FUNPRESP. Agora, para os estados e municípios ainda não, é uma discussão que tem que ser feita nos estados e municípios com os servidores. Fazer esse debate no estado e no município de acordo com as suas características. Então tem desafios, não pode juntar tudo. O dos militares, eu não acho que a conta
do soldo dos militares e das aposentadorias deve entrar na conta do regime da União. É outra coisa. Isso é segurança do país. Agora, a regra não pode ser diferente. Eu não posso ir para a reserva ou aposentadoria, ou o que seja, com 45 anos e continuar tendo as promoções. Eu não posso ter uma filha que vai receber a minha pensão pro resto da vida, tendo 1,5 de contribuição. Não sustenta. Então essa discussão tem que ser feita. Se a reforma fosse tão boa, como o Bolsonaro está falando, ela teria que valer para os militares, e não vai valer. Então, né, vamos botar luz nesse negócio. Para além dessa questão econômica, que ela é fundamental, tem uma questão política também, né, de fundo. Me parece que, assim, desde o golpe, né, se tem uma inversão da estratégia de crescimento do país, que da estratégia que era distribuição de renda, está havendo uma concentração de renda, ou seja, se retirando dos pobres para financiar o capital novamente. Né? E se a gente pegar essa proposta que é a menina dos olhos do Paulo Guedes, que é da poupança individualizada para a Previdência, né? E pegar o modelo chileno, onde ele se baseia, é bem isso. 6 grandes fundos de pensão detêm 70% 80% do PIB chileno todo. Agora, como é que a população, ele pode se informar e pode se contrapor a isso? Olha, primeiro, não acreditar no que o governo está falando. Nós não temos essa necessidade urgente de ou reforma a Previdência ou o país quebra. Não é verdade. Não é verdade. Nós gastamos mais com o serviço da dívida do que com Previdência. Não é só Previdência, não. Com política pública de proteção social. Então, não é a Previdência. Ela não é problema para o país. Ela é parte da solução do problema. Qualquer país civilizado, ou todo país civilizado, precisa ter um sistema de proteção social que garanta bem-estar para a população, para os trabalhadores e para suas famílias. No mundo civilizado é assim. Por que aqui não vai ser? Gozado, lá é de repartição, tem a participação do Estado, tem a garantia do Estado. A Itália agora acabou de diminuir a idade e o tempo de contribuição para a aposentadoria. Diminuiu a jornada de trabalho. O mundo do trabalho é dinâmico, nós precisamos fazer essa discussão. A jornada de trabalho vai ser sempre essa? A produtividade nossa vai ser sempre essa? Não vai melhorar? Nós não vamos ter ganho de produtividade? Então o que o governo faz? Ele faz uma manobra que é cruel, é mentirosa. Ele pega uma situação de um país numa crise